Nikola Tesla nasceu na madrugada de 10 de julho de 1856, durante uma tempestade elétrica violenta, na pequena vila de Smiljan, região que hoje pertence à Croácia. Enquanto trovões rasgavam o céu, uma parteira teria dito que aquela criança nascera em meio à fúria da natureza. A mãe respondeu algo que depois pareceria profético. Não, ele nasceu da luz. Verdade ou lenda, o fato é que desde o início a vida de Tesla seria envolta em símbolos, exageros e forças invisíveis, exatamente como a energia que ele passaria a vida inteira tentando compreender. Tesla cresceu em uma família marcada por contrastes. Seu pai, Milutin Tesla, era um padre ortodoxo sérvio, austero, disciplinado, profundamente religioso e dono de uma memória impressionante. Ele esperava que o filho seguisse a mesma vocação espiritual. Já sua mãe, Juka Tesla, nunca frequentou a escola, mas possuía uma inteligência prática extraordinária. Criava ferramentas, engenhocas e soluções domésticas com uma criatividade natural, quase intuitiva. Tesla mais tarde diria que foi dela que herdou sua capacidade inventiva, não dos livros, mas da observação e da imaginação. Desde criança, Nikola demonstrava algo que ninguém ao redor conseguia explicar. Ele não apenas imaginava objetos, ele os via com clareza absoluta. Máquinas completas surgiam em sua mente, girando, funcionando, se ajustando sozinhas. Ele conseguia testar mentalmente cada peça, prever falhas e corrigir erros sem jamais tocar em papel ou ferramentas. Essa habilidade extraordinária, porém, tinha um preço. Tesla sofria com visões involuntárias, flashes intensos de luz e imagens que surgiam sem aviso, misturando realidade e imaginação. Por muito tempo, ele acreditou que estivesse doente. A infância de Tesla também foi marcada por um trauma profundo. Seu irmão mais velho, Dane, considerado o prodígio da família, morreu em um acidente quando Nikola ainda era pequeno. A tragédia mergulhou a casa em silêncio e culpa. Tesla cresceu sentindo que vivia à sombra de um irmão idealizado, alguém que jamais poderia ser superado. Seu pai, agora ainda mais rígido, passou a exigir excelência absoluta. Cada erro parecia uma confirmação de que Nikola nunca seria bom o bastante. Na escola, Tesla era ao mesmo tempo admirado e incompreendido. Aprendia rápido demais, fazia cálculos complexos de cabeça, memorizava livros inteiros. Professores chegaram a acusá-lo de trapaça, incapazes de aceitar que alguém pudesse pensar daquela forma. Ao mesmo tempo, ele desenvolvia comportamentos obsessivos, contava passos, evitava tocar em pessoas, tinha extrema sensibilidade a sons e luzes e uma aversão quase física a germes e certos objetos. Seu cérebro parecia sempre ligado em uma frequência diferente do resto do mundo. Durante a adolescência, um momento simples mudaria tudo. Ao observar uma roda d'água girando em um riacho, Tesla teve uma percepção poderosa. Por que desperdiçar tanta energia em atrito, calor e faíscas? Por que não buscar um movimento perfeito, contínuo, eficiente? Ali nascia sua obsessão com forças invisíveis, com eficiência absoluta e com a ideia de controlar a energia da natureza sem violência. Pouco depois, Tesla contraiu cólera e ficou gravemente doente. Passou meses entre a vida e a morte. Durante esse período, seu pai fez uma promessa desesperada. Se o filho sobreviver, poderia estudar engenharia e não seguir o sacerdócio. Tesla sobreviveu, e naquele momento, ele não apenas se recuperou, ele sentiu que sua vida havia sido devolvida por um motivo maior. Ele ainda não sabia como, nem quando, mas sentia com absoluta certeza que estava destinado a mudar o mundo. A recuperação de Nikola Tesla da cólera não trouxe paz, trouxe urgência. Ele saiu da doença com o corpo enfraquecido, mas com a mente ainda mais acelerada, como se cada segundo fosse precioso demais para ser desperdiçado. Cumprindo a promessa feita pelo pai, Tesla ingressou no mundo dos estudos técnicos, carregando consigo uma mistura perigosa de genialidade, obsessão e uma vontade quase dolorosa de provar que seu lugar no mundo não era acidental. Ele começou seus estudos formais em engenharia elétrica no Instituto Politécnico de Graz, na Áustria.
Logo nos primeiros meses, tornou-se evidente que Tesla não era um aluno comum. Assistia às aulas com uma intensidade quase assustadora. Estudava das 3 da manhã às 11 da noite, não tirava férias, não descansava aos domingos. Enquanto outros alunos precisavam repetir exercícios para entender um conceito, Tesla absorvia tudo na primeira explicação e já enxergava falhas nos sistemas ensinados. Foi em Graz que ele teve o primeiro grande confronto intelectual de sua vida. Durante uma aula sobre motores elétricos, o professor apresentou o motor de corrente contínua, explicando que faíscas e comutadores eram inevitáveis. Tesla discordou. Ele se levantou e afirmou, com convicção, que era possível criar um motor sem faíscas, mais eficiente, baseado em campos magnéticos alternados. O professor riu. A classe riu. Para eles, aquela ideia era absurda, quase infantil. Mas para Tesla, aquilo se tornou uma obsessão. Ele passou noites inteiras caminhando, pensando, visualizando campos magnéticos girando no espaço. Sua mente não aceitava limites impostos pela tradição. Enquanto a ciência da época tentava dominar a eletricidade com força bruta, Tesla buscava elegância, harmonia, eficiência. Ele não queria domar a natureza, queria cooperar com ela. Ao mesmo tempo, sua personalidade começava a se fragmentar. A disciplina extrema dos primeiros anos deu lugar a excessos. Tesla desenvolveu um vício em jogos de azar, perdia dinheiro, prometia parar, voltava a jogar. Sua mente brilhante, que enxergava soluções complexas, parecia incapaz de resistir a impulsos destrutivos. Esse período revelou algo que o acompanharia por toda a vida. Tesla era um homem de extremos, ou tudo ou nada. O conflito com o pai também se intensificou. Milutin admirava a inteligência do filho, mas não compreendia sua natureza inquieta, quase rebelde. Tesla, por sua vez, sentia-se dividido entre o desejo de honrar a família e a necessidade de seguir uma visão que ninguém mais parecia enxergar. Essa tensão silenciosa alimentava sua solidão. Sem concluir formalmente o curso em Graz, Tesla passou por diferentes cidades, estudando, trabalhando, sobrevivendo. Em Praga, tentou continuar os estudos, mas enfrentou dificuldades financeiras e burocráticas. Ainda assim, sua mente nunca parava. Mesmo nos momentos de maior instabilidade, ele continuava projetando máquinas inteiras na cabeça, como se estivesse sempre alguns anos à frente do mundo ao seu redor. Foi durante uma caminhada, anos depois, já trabalhando fora da universidade, que o momento decisivo aconteceu. Enquanto recitava versos de Goethe, Tesla teve uma visão súbita e avassaladora, um campo magnético giratório perfeitamente equilibrado. Ali, de forma clara e completa, nasceu o princípio do motor de corrente alternada. Ele desenhou no chão, com um graveto, aquilo que mudaria o curso da história da eletricidade. Tesla sabia, naquele instante, não era apenas uma boa ideia, era a solução. Mas ideias não mudam o mundo sozinhas. Para isso, ele precisaria enfrentar algo muito mais difícil do que equações ou motores: o sistema, o dinheiro, os interesses e homens poderosos que não aceitariam perder o controle da energia. Com a ideia do campo magnético giratório gravada na mente como um segredo precioso, Nikola Tesla entrou em uma nova fase da vida, a do confronto direto entre genialidade e sobrevivência. Ter uma solução revolucionária era uma coisa. Convencer o mundo, especialmente um mundo dominado por interesses financeiros, era outra completamente diferente. Tesla começou a trabalhar em empregos técnicos pela Europa, principalmente em companhias de telefonia e energia. Era eficiente, rápido, brilhante. Resolvia problemas que outros engenheiros levavam dias para entender. No entanto, quase sempre sua genialidade vinha acompanhada de um detalhe perigoso: ele não sabia se vender. Tesla acreditava que a verdade técnica falava por si. Não falava. Em Budapeste, enquanto trabalhava para a Companhia Telefônica Central, ele impressionou os superiores ao melhorar sistemas inteiros, apenas observando-os por alguns dias. Ainda assim, sentia-se limitado. Ele não queria consertar o presente, queria construir o futuro. Cada dia gasto ajustando equipamentos existentes parecia um desvio doloroso do seu verdadeiro propósito. Foi nesse período que conheceu Anton Szigety,
Um amigo que testemunhou de perto tanto sua genialidade quanto sua fragilidade emocional. Tesla sofria de crises nervosas, hipersensibilidade à luz e ao som e episódios de exaustão mental profunda. Seu cérebro funcionava como um motor de alta potência sem válvula de escape. Ele pensava demais, sentia demais, via demais. Em 1882, Tesla conseguiu emprego na Continental Edison Company, em Paris. Finalmente estava dentro do império elétrico mais poderoso da época, o de Thomas Edison. Mas não como inventor, como técnico. Seu trabalho consistia em melhorar geradores e sistemas de corrente contínua já existentes. Tesla fazia isso com maestria, mas sentia que estava sendo forçado a polir uma tecnologia que considerava fundamentalmente falha. Ainda assim, ele se destacou. Resolveu problemas considerados impossíveis, redesenhou motores, aumentou a eficiência dos sistemas. Seus superiores ficaram impressionados. E foi então que surgiu a promessa que mudaria sua trajetória. Tesla seria enviado aos Estados Unidos para trabalhar diretamente com Thomas Edison, o homem mais famoso do mundo no campo da eletricidade. Para Tesla, a América representava mais do que um país. Representava oportunidade, reconhecimento, talvez até liberdade. Ele atravessou o oceano com pouco dinheiro, alguns poemas e uma carta de recomendação que dizia algo extraordinário. Conheço dois grandes homens. Um é você, o outro é este jovem. Ao chegar em Nova York, em 1884, Tesla foi lançado diretamente no coração do caos elétrico. A cidade era barulhenta, suja, viva. Edison trabalhava dia e noite cercado de engenheiros, operários e investidores. Tesla ficou impressionado com a energia do lugar, mas rapidamente percebeu algo perturbador. Edison não era como ele. Enquanto Tesla pensava em sistemas completos e elegantes, Edison operava por tentativa e erro. Testava milhares de soluções até que uma funcionasse. Para Edison, eficiência vinha depois da funcionalidade. Para Tesla, eficiência era o ponto de partida. Essa diferença filosófica criou uma tensão silenciosa. Tesla foi colocado para trabalhar longas jornadas corrigindo falhas nos sistemas de corrente contínua de Edison. Prometeram-lhe uma grande recompensa financeira se conseguisse melhorar drasticamente os geradores. Ele trabalhou incansavelmente, redesenhou tudo, entregou resultados superiores. Quando cobrou a recompensa prometida, ouviu uma resposta que mudaria sua vida. Edison riu e disse que Tesla não entendia o humor americano. Aquilo não foi apenas uma decepção, foi uma ruptura. Tesla percebeu que naquele mundo, genialidade sem poder não valia nada, e que sua visão do futuro da eletricidade não seria aceita facilmente. Ele deixou a empresa de Edison sem dinheiro, sem apoio, sem prestígio, mas com algo ainda mais perigoso: convicção absoluta de que estava certo. E quando um homem como Tesla tem certeza disso, o mundo inteiro acaba sendo obrigado a reagir. Ao sair da empresa de Thomas Edison, Nikola Tesla não deixou apenas um emprego para trás. Ele abandonou o único caminho seguro que poderia ter seguido na América. O que veio depois foi um período brutal, silencioso e pouco romantizado da sua vida. Um trecho que raramente aparece nos resumos rápidos, mas que foi decisivo para moldar o homem que enfrentaria os gigantes da indústria. Sem dinheiro e sem aliados, Tesla passou a aceitar qualquer trabalho que surgisse. Chegou a cavar valas para sobreviver. O homem que havia concebido mentalmente motores revolucionários agora empunhava uma pá, enterrado na lama das ruas de Nova York. Não havia plateia, não havia reconhecimento, apenas frio, fome e humilhação. Ainda assim, dentro da mente de Tesla, o futuro continuava vivo, girando como um campo magnético invisível. Foi nesse fundo do poço que ele fez algo extraordinário. Não desistiu da própria visão. Ele não adaptou suas ideias para agradar investidores. Não simplificou seus conceitos para parecer mais prático. Tesla acreditava que a corrente alternada, sua grande obsessão, era inevitável. Mais eficiente, capaz de viajar longas distâncias com menos perdas, superior em quase todos os aspectos à corrente contínua, defendida por Edison.
Em 1887, com a ajuda de alguns investidores que enxergaram potencial em suas ideias, Tesla finalmente conseguiu abrir um pequeno laboratório. Ali, longe do barulho das fábricas de Edison, ele começou a materializar o que antes existia apenas na mente. Em pouco tempo, construiu motores de corrente alternada que funcionavam com suavidade quase hipnótica. Não havia faíscas descontroladas, não havia desperdício. Era como se a eletricidade finalmente tivesse aprendido a dançar. Os resultados foram tão impressionantes que Tesla registrou várias patentes fundamentais. E foi então que seu caminho cruzou com o de George Westinghouse, um industrial visionário que entendia algo essencial. Tecnologia sem aplicação comercial morre, mas tecnologia correta muda o mundo. Westinghouse percebeu que a corrente alternada de Tesla não era apenas uma melhoria, era uma ameaça direta ao império de Edison. Assim começou a chamada Guerra das Correntes. De um lado, Edison, defendendo a corrente contínua, já amplamente instalada, respaldada por dinheiro, influência e campanhas de medo. Do outro, Tesla e Westinghouse, promovendo a corrente alternada como o futuro inevitável da eletrificação global. A disputa não foi apenas técnica, foi psicológica, política e moral. Edison iniciou uma campanha agressiva para associar a corrente alternada ao perigo e à morte. Demonstrações públicas de eletrocuções de animais foram realizadas para assustar a população. A ironia cruel era evidente. A tecnologia mais segura e eficiente era retratada como mortal, enquanto a inferior era vendida como confiável. Tesla assistia a tudo com uma mistura de frustração e indignação. Ele não era um homem de propaganda, não gostava de ataques pessoais, acreditava que os fatos, cedo ou tarde, se imporiam. Ainda assim, sentia o peso de ver sua criação usada como ferramenta de medo, distorcida para proteger interesses econômicos. Apesar disso, a maré começou a virar. As patentes de Tesla eram sólidas demais para serem ignoradas. Seus motores funcionavam melhor, consumiam menos, escalavam com facilidade. Westinghouse começou a instalar sistemas de corrente alternada em larga escala, enquanto Edison lutava para justificar as limitações da corrente contínua. A guerra estava longe do fim, mas algo fundamental já havia mudado. Pela primeira vez, a visão de Tesla deixava de ser uma abstração solitária e passava a disputar o controle do mundo real. No início da década de 1890, a Guerra das Correntes deixava de ser um debate técnico entre engenheiros e se tornava um espetáculo público. A eletricidade, antes um mistério quase mágico, agora era vista como o símbolo máximo do progresso. Cidades queriam luz, indústrias queriam energia, governos queriam poder. E no centro dessa disputa, Nikola Tesla começava finalmente a ser visto, não como um excêntrico, mas como um gênio indispensável. O momento decisivo surgiu com um desafio colossal: iluminar a Exposição Mundial Colombiana de 1893, em Chicago. O evento celebraria os 400 anos da chegada de Colombo à América e prometia ser a maior demonstração de avanço tecnológico já vista. O contrato para fornecer energia elétrica seria disputado ferozmente. De um lado, a General Electric, herdeira direta do império de Edison, oferecendo sistemas de corrente contínua. Do outro, a Westinghouse Electric, apostando tudo na corrente alternada de Tesla. A diferença de custos era brutal. O sistema de Tesla era mais barato, mais eficiente e mais flexível. Mesmo assim, o medo ainda rondava a opinião pública. Corrente alternada? Alta voltagem? Para muitos isso soava como um risco mortal. A decisão final parecia incerta. Quando o contrato foi concedido à Westinghouse, o impacto foi imediato. Não era apenas uma vitória comercial, era uma afirmação histórica. Tesla agora teria o maior palco do planeta para provar de uma vez por todas que sua visão estava correta. Na noite de abertura da exposição, algo nunca visto aconteceu. Com o acionar de um único interruptor, mais de 100 mil lâmpadas se acenderam simultaneamente. O brilho era tão intenso que transformou a noite em dia. As construções brancas da feira reluziam como se fossem feitas de luz sólida. Multidões ficaram em silêncio absoluto por alguns segundos, incapazes de compreender o que viam. Em seguida, aplausos, gritos e lágrimas tomaram conta do local.
A eletricidade havia deixado de ser assustadora, tornara-se bela. Tesla não estava apenas nos bastidores. Em demonstrações públicas, ele caminhava pelo palco segurando lâmpadas que se acendiam em suas mãos sem fios, deixando correntes elétricas passarem pelo próprio corpo. O público via faíscas dançando sobre sua pele, mas Tesla permanecia calmo, quase sereno. Era como se tivesse domado uma força da natureza. Essas apresentações não eram truques, eram aulas silenciosas. Tesla mostrava, sem palavras, que a corrente alternada podia ser controlada, compreendida e usada com segurança. A imagem do perigo mortal começava a ruir diante dos olhos do mundo. Mas a vitória definitiva ainda viria. Pouco tempo depois, surgiu um projeto ainda mais ambicioso: aproveitar a força das cataratas do Niágara para gerar energia elétrica e distribuí-la a quilômetros de distância. Muitos engenheiros consideravam a ideia impossível. A distância era grande demais, as perdas seriam enormes. Apenas a corrente alternada tornava isso viável. Após intensos debates, o projeto foi aprovado, novamente com tecnologia baseada nas patentes de Tesla. Em 1895, os geradores começaram a operar. Em 1896, a cidade de Buffalo foi iluminada pela energia das cataratas. Pela primeira vez na história, uma força natural colossal era convertida em eletricidade e transmitida eficientemente a longas distâncias. Nesse momento, a guerra das correntes estava decidida. A corrente alternada havia vencido, não por propaganda, mas por realidade, não por medo, mas por funcionamento. Nikola Tesla finalmente via o mundo se alinhar com aquilo que sempre enxergara. Ainda assim, essa vitória não significou paz. Pelo contrário, Tesla, agora famoso, começaria a se afastar do caminho industrial e mergulhar em ideias ainda mais ousadas, ideias que o colocariam à frente do seu tempo e perigosamente sozinho. Com a vitória da corrente alternada consolidada, Nikola Tesla entrou em um novo momento de sua vida. Ele agora era famoso, respeitado e convidado para palestrar diante de cientistas, empresários e curiosos do mundo inteiro. Jornais o chamavam de "o homem que domou o relâmpago". Mas, para Tesla, aquela conquista não era o fim, era apenas o começo. Enquanto o mundo comemorava a eletrificação das cidades, Tesla já estava mentalmente em outro lugar. Para ele, fios eram uma limitação temporária, uma solução grosseira. Em sua mente, a verdadeira revolução seria libertar a energia de qualquer amarra física. Ele acreditava que a Terra inteira poderia funcionar como um condutor gigantesco, capaz de transmitir eletricidade pelo ar, sem cabos, sem perdas, para qualquer ponto do planeta. Essa ideia parecia absurda para muitos engenheiros da época, mas Tesla não falava como um sonhador vago, ele falava com convicção matemática e experimental. Em seu laboratório, ele começou a desenvolver bobinas gigantescas capazes de gerar tensões altíssimas. As descargas elétricas eram tão intensas que produziam trovões artificiais, faíscas de vários metros e campos eletromagnéticos que faziam lâmpadas acenderem à distância. Em 1891, ele apresentou ao mundo a bobina de Tesla, um dispositivo que se tornaria símbolo de seu gênio. Mais do que uma curiosidade científica, a bobina era uma prova de conceito. Energia podia ser transmitida sem contato direto. Para Tesla, isso confirmava que sua visão não era fantasia. Mas o ambiente em Nova York começava a se tornar pequeno para suas ambições. Tesla precisava de espaço, isolamento e liberdade total para experimentar. Foi assim que, em 1899, ele se mudou temporariamente para Colorado Springs, uma região conhecida por suas tempestades elétricas intensas. Para a maioria das pessoas, aquilo era um lugar hostil. Para Tesla, era um laboratório natural perfeito. No Colorado, Tesla construiu um dos maiores laboratórios experimentais já vistos. Lá ele produziu descargas elétricas tão poderosas que moradores relataram luzes no céu e falhas em equipamentos a quilômetros de distância. Em uma ocasião, Tesla gerou faíscas com mais de 30 metros de comprimento. Era como se estivesse fabricando relâmpagos sob controle humano.
Durante esses experimentos, Tesla acreditava estar captando sinais elétricos vindos da própria Terra e talvez além dela. Em certos momentos, ele afirmou ter detectado padrões rítmicos que não pareciam naturais. Isso o levou a especular de forma ousada sobre comunicação com outros planetas. A imprensa, sempre faminta por sensacionalismo, transformou isso em manchetes extravagantes, o que começou a manchar sua imagem científica. Ainda assim, o coração de Tesla permanecia focado em um objetivo central: criar um sistema global de transmissão de energia e informação sem fios. Ele não queria apenas eletricidade gratuita. Queria um mundo interconectado, onde qualquer pessoa, em qualquer lugar, pudesse acessar energia e comunicação instantaneamente. Rádio, Wi-Fi, telefonia global, tudo isso já existia em essência dentro de sua mente. Ao retornar a Nova York, Tesla estava convencido de que estava pronto para dar o passo final. Ele precisava de financiamento para construir uma torre monumental, capaz de provar ao mundo que seu sistema funcionava em escala planetária. Foi então que entrou em cena um dos homens mais poderosos do planeta, J.P. Morgan. Tesla acreditava que aquela parceria mudaria a história da humanidade. Ele ainda não sabia que esse mesmo acordo marcaria o início de sua queda mais dolorosa. Quando Nikola Tesla apresentou sua visão a J.P. Morgan, ele não falou apenas de eletricidade. Falou de um futuro inteiro. Um planeta conectado por energia sem fios, comunicação instantânea entre continentes, informações viajando pelo ar, eliminando distâncias, fronteiras e desigualdades técnicas. Morgan, um dos homens mais ricos e influentes da história, ouviu com atenção. Não porque fosse um idealista, mas porque enxergava potencial estratégico e financeiro naquela ideia. Em 1901, Morgan concordou em financiar Tesla com uma soma considerável. O objetivo oficial era construir um sistema de transmissão sem fio de informações, algo que pudesse competir com o rádio de Guglielmo Marconi. Mas na mente de Tesla, aquilo era apenas a superfície. Seu verdadeiro plano era muito maior: usar essa mesma infraestrutura para transmitir energia elétrica em escala global. Foi assim que nasceu o projeto da Torre de Wardenclyffe, construída em Shoreham, Long Island. A estrutura era monumental. Uma torre de mais de 50 metros de altura, coroada por uma cúpula metálica gigantesca, sustentada por uma rede subterrânea profunda que penetrava a terra como raízes. Tesla acreditava que a energia precisava tanto do céu quanto do solo para circular pelo planeta. Enquanto a torre crescia, Tesla mergulhava ainda mais fundo em sua obsessão. Ele trabalhava noites inteiras, quase sem dormir, desenhando cálculos, ajustando bobinas, refinando conceitos. Para ele, Wardenclyffe não era apenas uma torre, era o coração de um novo sistema nervoso global. Mas logo surgiram os primeiros sinais de tensão. Morgan começou a perceber que Tesla estava indo além do combinado. A ideia de transmitir energia gratuitamente pelo planeta inteiro acendeu um alerta imediato. Morgan teria feito uma pergunta simples e brutal: onde colocamos o medidor? Aquela frase resumia tudo. Energia sem fios era fascinante. Energia sem controle financeiro era inaceitável. Ao mesmo tempo, Marconi obteve sucesso prático na transmissão de sinais de rádio através do Atlântico, usando tecnologias mais simples e baratas. A imprensa passou a tratar Marconi como o verdadeiro pioneiro da comunicação sem fio, enquanto Tesla parecia cada vez mais preso a um projeto caro, complexo e incerto. O financiamento começou a secar. Morgan se recusou a investir mais dinheiro. Outros investidores seguiram o mesmo caminho, assustados pela escala do projeto e pela reputação cada vez mais excêntrica de Tesla. Sem recursos suficientes, a construção desacelerou. Equipamentos ficaram incompletos, testes essenciais nunca foram realizados plenamente. Tesla, orgulhoso e inflexível, se recusava a reduzir sua visão para agradar investidores. Ele acreditava que, uma vez ligada, a torre provaria tudo de uma vez. Mas essa chance nunca veio. As dívidas começaram a se acumular. Funcionários foram demitidos.
o laboratório entrou em silêncio. Aos poucos, Wardenclyffe se transformou em um monumento ao que poderia ter sido. Tesla caminhava sozinho pelo local, observando a torre inacabada, ainda acreditando que o mundo um dia entenderia sua importância. Para ele, não era um fracasso técnico, era uma derrota política e econômica. Em 1906, Tesla deixou oficialmente o projeto. Anos depois, em 1917, a torre foi demolida, vendida como sucata para ajudar a pagar dívidas. Durante a Primeira Guerra Mundial, autoridades chegaram a suspeitar que a estrutura pudesse ser usada como ponto de espionagem inimiga. O símbolo máximo do sonho de energia livre foi reduzido a entulho. A queda de Wardenclyffe marcou uma virada definitiva na vida de Tesla. Ele nunca mais teria acesso a grandes financiamentos, nunca mais construiria algo daquela escala. Mas, ironicamente, muitas das ideias enterradas com a torre continuariam a ressurgir décadas depois em tecnologias que o mundo passaria a considerar indispensáveis. Após o colapso da Torre de Wardenclyffe, Nikola Tesla não perdeu apenas um projeto. Ele perdeu algo muito mais profundo: o lugar físico onde suas ideias ganhavam forma. Sem laboratório, sem financiamento e sem aliados influentes, Tesla entrou em uma nova fase da vida, silenciosa, solitária e marcada por um contraste brutal entre sua genialidade e sua realidade material. Ele passou a viver em hotéis de Nova York, mudando de quarto sempre que as dívidas se acumulavam. Preferia hotéis elegantes, não por luxo, mas por dignidade. Tesla acreditava que sua mente precisava de um ambiente elevado para continuar criando. Muitas vezes pagava hospedagem com promissórias, confiando que algum invento futuro resolveria tudo. Quase nunca resolvia. Mesmo assim, sua mente não desacelerava. Pelo contrário, sem máquinas, Tesla passou a trabalhar quase exclusivamente no plano mental. Ele afirmava que conseguia construir, testar e aperfeiçoar invenções inteiras apenas com a imaginação, visualizando cada engrenagem, cada corrente elétrica, cada falha possível. Para ele, o mundo físico era apenas a última etapa, a menos importante. Foi nesse período que Tesla começou a falar com mais frequência sobre armas de energia direcionada, sistemas de defesa capazes de impedir guerras e tecnologias capazes de neutralizar exércitos inteiros sem contato físico. Uma dessas ideias ficou conhecida mais tarde como o raio da morte. Tesla insistia que não se tratava de uma arma ofensiva, mas de um sistema de defesa absoluta, capaz de tornar qualquer ataque impossível. A imprensa, porém, não teve paciência para nuances. Jornais começaram a retratá-lo como um cientista excêntrico, quase delirante. Suas entrevistas, cheias de conceitos avançados demais para a época, eram frequentemente distorcidas. Tesla virou personagem, não referência, um gênio transformado em curiosidade. Enquanto isso, o mundo seguia usando tecnologias que ele havia criado, muitas vezes sem sequer mencionar seu nome. Motores, sistemas de corrente alternada, princípios de rádio, bobinas, transformadores. Tesla via sua influência espalhada por toda parte, mas sem reconhecimento proporcional. Isso corroía silenciosamente seu espírito. Nesse isolamento, um novo traço de sua personalidade se intensificou: sua profunda ligação emocional com pombos. Todas as tardes, Tesla caminhava até Bryant Park para alimentá-los. Ele afirmava sentir uma conexão especial com uma pomba branca em particular, dizendo que a amava como um homem ama uma mulher. Para muitos, isso parecia loucura. Para Tesla, era a última forma de afeto em um mundo que o havia abandonado. Apesar da solidão, Tesla nunca deixou de acreditar que o futuro provaria seu valor. Ele continuava registrando patentes, escrevendo artigos e concedendo entrevistas ocasionais. Mas agora falava menos como um inventor buscando investidores e mais como um profeta, descrevendo um mundo que ainda não existia e que talvez só fosse compreendido décadas depois. Essa fase marcou o afastamento definitivo de Tesla da ciência prática como o mundo a conhecia.
Ele não liderava mais laboratórios, não chefiava equipes, não disputava patentes. Mas sua mente continuava à frente do tempo, livre das limitações materiais que haviam destruído Wardenclyffe. Na década de 1910, Nikola Tesla já não era mais um nome que dominava manchetes científicas. O mundo agora celebrava novos rostos, novas empresas, novos ídolos tecnológicos. Thomas Edison havia se tornado uma figura histórica consolidada. Marconi era amplamente reconhecido como o pai do rádio, e a eletricidade, a força que Tesla ajudara a domar, já era tratada como algo comum, quase banal. Para Tesla, essa normalização do extraordinário tinha um gosto amargo. Vivendo de hotel em hotel, ele mantinha uma rotina rígida, quase ritualística. Acordava cedo, caminhava longas distâncias, alimentava pombos, almoçava sempre no mesmo horário e jantava sozinho, em silêncio. Evitava apertos de mão, tinha aversão a germes e desenvolveu manias cada vez mais específicas. Não eram caprichos, eram tentativas de manter algum controle em um mundo que parecia ter escapado de suas mãos. Mesmo afastado da prática científica tradicional, Tesla continuava pensando à frente do seu tempo. Em entrevistas, falava sobre comunicação sem fio global, dispositivos portáteis capazes de transmitir voz e imagem instantaneamente, redes de informação acessíveis a qualquer pessoa no planeta. Para os jornalistas da época, essas ideias soavam como ficção científica. Para nós, soam perigosamente familiares. Tesla também passou a refletir profundamente sobre o destino da humanidade. Ele acreditava que o progresso tecnológico sem evolução moral levaria ao colapso. Em seus textos, alertava sobre o uso irresponsável da ciência, sobre guerras cada vez mais destrutivas e sobre a alienação do ser humano em relação à natureza. Não falava apenas como inventor, mas como filósofo, alguém que enxergava padrões de longo prazo. Apesar disso, sua imagem pública se deteriorava. Muitos o viam como um excêntrico preso ao passado, alguém que quase mudou o mundo. Poucos entendiam que, na verdade, ele havia mudado, e muito, mas sem colher os frutos. Tesla não se encaixava no novo modelo de cientista empresário. Ele não sabia vender, negociar, proteger seus interesses. Criava por convicção, não por lucro. Em 1915, surgiu um rumor de que Tesla e Edison dividiriam o Prêmio Nobel de Física. A notícia correu jornais, gerou expectativa e, para alguns, parecia uma reparação histórica. O prêmio nunca veio. As razões exatas permanecem nebulosas, mas o impacto psicológico foi profundo. Para Tesla, aquilo simbolizou mais uma confirmação de que o reconhecimento não fazia parte de seu destino em vida. Ainda assim, ele não se tornou amargo. Pelo contrário, Tesla mantinha uma estranha serenidade, quase mística. Dizia que trabalhava para o futuro, não para o presente, que suas ideias não pertenciam ao seu tempo. Essa crença o sustentava. Era como se ele aceitasse conscientemente o papel de visionário incompreendido. Nesse período, governos começaram a demonstrar interesse pontual em algumas de suas ideias, especialmente relacionadas à defesa. Tesla chegou a enviar propostas para diferentes países, oferecendo tecnologias capazes de impedir guerras. Nenhuma foi levada adiante. O mundo ainda preferia armas tradicionais, mais simples, mais destrutivas, mais imediatas. À medida que os anos avançavam, Tesla se tornava uma figura quase mítica. Um homem sozinho, caminhando pelas ruas de Nova York, carregando dentro da mente invenções que o mundo ainda não sabia como usar. Ele não gritava por atenção, apenas esperava. Na década de 1920, Nikola Tesla já era um homem idoso, mas sua mente permanecia inquieta. O corpo mostrava sinais claros de desgaste, passos mais lentos, mãos trêmulas, longos períodos de isolamento. Ainda assim, dentro dele, as ideias continuavam se movendo com a mesma velocidade de décadas atrás. A diferença era cruel. O mundo começava, finalmente, a se aproximar de suas visões, quando ele já não tinha forças para persegui-las. Tesla vivia com recursos cada vez mais limitados, dependia de pequenos auxílios, favores silenciosos e, ocasionalmente, do apoio indireto de antigos admiradores. A Westinghouse, reconhecendo sua importância histórica, ajudava discretamente a pagar algumas despesas. Mesmo assim, Tesla recusava qualquer aparência de caridade.
Mantinha a dignidade com firmeza quase teimosa. Para ele, aceitar ajuda era tolerável, aceitar pena, jamais. Curiosamente, enquanto sua situação pessoal se tornava mais frágil, suas ideias começavam a ganhar ecos reais no mundo. A radiodifusão se expandia rapidamente, sistemas elétricos interligados cresciam em escala, a comunicação sem fio atravessava oceanos. Conceitos que Tesla havia descrito décadas antes surgiam agora com outros nomes, assinados por outras pessoas, financiados por grandes corporações. Ele observava tudo com uma mistura de satisfação silenciosa e tristeza profunda. Não reivindicava crédito publicamente com agressividade, apenas corrigia, quando perguntado, com frases curtas e precisas. Eu disse isso antes. Isso já estava nos meus projetos. A diferença é que agora o mundo está pronto. A imprensa, que antes o tratava como excêntrico, voltou a procurá-lo, não mais como cientista ativo, mas como personagem lendário. Entrevistas se tornaram frequentes. Tesla falava com calma, às vezes com ironia sutil, às vezes com uma lucidez quase desconcertante. Previa um futuro dominado por máquinas automáticas, energia limpa, comunicação global e até inteligência artificial rudimentar. Muitos repórteres saíam sem compreender totalmente o que tinham acabado de ouvir. Nesse período, Tesla passou a se identificar menos como engenheiro e mais como observador do destino humano. Falava sobre ética, responsabilidade científica e equilíbrio entre tecnologia e consciência. Para ele, a ciência não era apenas um instrumento de poder, mas uma extensão da moral humana. Sem valores, dizia, qualquer avanço se tornava perigoso. Seu isolamento emocional se aprofundou. Nunca se casou, nunca formou família. As relações humanas sempre foram secundárias em sua vida, não por desprezo, mas por intensidade excessiva de foco. Agora, no silêncio dos quartos de hotel, esse isolamento cobrava seu preço. Os pombos que alimentava tornaram-se companhia constante, quase simbólica. Um deles, em especial, recebia cuidados dedicados. Tesla dizia amar aquele animal como se fosse uma pessoa. Para muitos, isso soava estranho. Para Tesla, era coerente. Ele acreditava que toda forma de vida merecia respeito e que os humanos haviam se distanciado perigosamente da empatia básica. O mundo moderno, tecnológico e veloz lhe parecia eficiente, mas espiritualmente pobre. Ainda assim, não havia arrependimento explícito em suas palavras. Tesla não se via como um fracasso, via-se como alguém que cumpriu uma função específica: abrir portas. Mesmo que outros atravessassem primeiro, ele sabia que fora quem as destrancara. À medida que a década avançava, Tesla começava a falar cada vez mais sobre legado, não no sentido de fama, mas de impacto invisível. Ele aceitava que talvez seu nome não fosse lembrado como merecia, mas acreditava que suas ideias sobreviveriam. E sobreviveriam. Na década de 1910, Nikola Tesla já não era mais um nome que dominava manchetes científicas. O mundo agora celebrava novos rostos, novas empresas, novos ídolos tecnológicos. Thomas Edison havia se tornado uma figura histórica consolidada. Marconi era amplamente reconhecido como o pai do rádio, e a eletricidade, a força que Tesla ajudara a domar, já era tratada como algo comum, quase banal. Para Tesla, essa normalização do extraordinário tinha um gosto amargo. Vivendo de hotel em hotel, ele mantinha uma rotina rígida, quase ritualística. Acordava cedo, caminhava longas distâncias, alimentava pombos, almoçava sempre no mesmo horário e jantava sozinho, em silêncio. Evitava apertos de mão, tinha aversão a germes e desenvolveu manias cada vez mais específicas. Não eram caprichos, eram tentativas de manter algum controle em um mundo que parecia ter escapado de suas mãos. Mesmo afastado da prática científica tradicional, Tesla continuava pensando à frente do seu tempo. Em entrevistas, falava sobre comunicação sem fio global, dispositivos portáteis capazes de transmitir voz e imagem instantaneamente, redes de informação acessíveis a qualquer pessoa no planeta. Para os jornalistas da época, essas ideias soavam como ficção científica. Para nós, soam perigosamente familiares. Tesla também passou a refletir profundamente sobre o destino da humanidade.
Ele acreditava que o progresso tecnológico sem evolução moral levaria ao colapso. Em seus textos, alertava sobre o uso irresponsável da ciência, sobre guerras cada vez mais destrutivas e sobre a alienação do ser humano em relação à natureza. Não falava apenas como inventor, mas como filósofo, alguém que enxergava padrões de longo prazo. Apesar disso, sua imagem pública se deteriorava. Muitos o viam como um excêntrico preso ao passado, alguém que quase mudou o mundo. Poucos entendiam que, na verdade, ele havia mudado, e muito, mas sem colher os frutos. Tesla não se encaixava no novo modelo de cientista empresário. Ele não sabia vender, negociar, proteger seus interesses. Criava por convicção, não por lucro. Em 1915, surgiu um rumor de que Tesla e Edison dividiriam o Prêmio Nobel de Física. A notícia correu jornais, gerou expectativa e, para alguns, parecia uma reparação histórica. O prêmio nunca veio. As razões exatas permanecem nebulosas, mas o impacto psicológico foi profundo. Para Tesla, aquilo simbolizou mais uma confirmação de que o reconhecimento não fazia parte de seu destino em vida. Ainda assim, ele não se tornou amargo. Pelo contrário, Tesla mantinha uma estranha serenidade, quase mística. Dizia que trabalhava para o futuro, não para o presente, que suas ideias não pertenciam ao seu tempo. Essa crença o sustentava. Era como se ele aceitasse conscientemente o papel de visionário incompreendido. Nesse período, governos começaram a demonstrar interesse pontual em algumas de suas ideias, especialmente relacionadas à defesa. Tesla chegou a enviar propostas para diferentes países, oferecendo tecnologias capazes de impedir guerras. Nenhuma foi levada adiante. O mundo ainda preferia armas tradicionais, mais simples, mais destrutivas, mais imediatas. À medida que os anos avançavam, Tesla se tornava uma figura quase mítica. Um homem sozinho, caminhando pelas ruas de Nova York, carregando dentro da mente invenções que o mundo ainda não sabia como usar. Ele não gritava por atenção, apenas esperava. Nos últimos anos de sua vida, Nikola Tesla entrou em um período de quietude quase total. Não era o silêncio da derrota, mas o silêncio de alguém que já havia dito tudo o que precisava ser dito ao mundo, mesmo que o mundo não tivesse escutado. Seus dias tornaram-se repetitivos, simples, quase monásticos. Ainda assim, dentro daquela rotina discreta, a mente de Tesla permanecia ativa, afiada e inquieta. Ele continuava vivendo em hotéis de Nova York, mudando de quarto conforme as dívidas se acumulavam. O luxo do passado havia desaparecido completamente. Agora, Tesla ocupava quartos pequenos, mal iluminados, muitas vezes nos andares mais altos, onde podia observar a cidade de longe. Gostava de caminhar sozinho à noite, especialmente perto de Bryant Park, alimentando pombos, criaturas pelas quais nutria um carinho profundo. Para Tesla, os pombos representavam pureza, ordem natural e fidelidade às leis do universo. Um em especial tornou-se central em sua vida. Ele dizia amá-lo como um homem ama uma mulher. Quando essa ave morreu, Tesla afirmou sentir que algo dentro dele também havia se apagado. Para muitos, isso parecia excentricidade. Para ele, era apenas a expressão de uma sensibilidade extrema, comum em mentes profundamente criativas. Apesar do isolamento, Tesla ainda recebia visitantes ocasionais, jovens engenheiros, jornalistas curiosos, admiradores silenciosos. Eles esperavam encontrar um homem quebrado, mas encontravam alguém lúcido, educado e surpreendentemente coerente. Tesla falava com clareza sobre ciência, política, futuro e ética. Sua fala era calma, precisa e cirúrgica. Ele criticava o uso irresponsável da tecnologia, dizia que a humanidade havia avançado tecnicamente mais rápido do que moralmente. Alertava que, sem sabedoria, o progresso se tornaria uma arma contra o próprio homem. Essas palavras, ditas em um quarto simples de hotel, soavam como profecias ignoradas. Fisicamente, Tesla envelhecia, caminhava com dificuldade, alimentava-se pouco e dormia mal. Ainda assim, recusava-se a aceitar ajuda financeira que comprometesse sua independência intelectual. Orgulho? Talvez,
mas também coerência com toda uma vida guiada por princípios. O mundo científico oficial já não o incluía. Conferências, instituições e prêmios seguiam outros nomes. Tesla sabia disso e aceitava. Ele nunca se encaixara em estruturas rígidas. Seu trabalho sempre nascera da intuição, da imaginação radical, do pensamento livre, qualidades difíceis de institucionalizar. Ainda assim, ele continuava escrevendo ideias sobre transmissão de energia sem fio, automação, robótica, comunicação global, inteligência das máquinas. Muitos desses conceitos só seriam levados a sério décadas depois. Tesla parecia viver em um tempo deslocado, como se estivesse sempre alguns séculos à frente. Em entrevistas finais, quando perguntado se arrependia de algo, Tesla respondia que não. Dizia que havia seguido sua missão interior com honestidade. Se o mundo não estava pronto, isso não diminuía a verdade das ideias. O tempo, segundo ele, era o juiz final de todas as coisas. A solidão, embora presente, não o destruía. Tesla não se via como um homem abandonado, mas como alguém em diálogo constante com o universo, a sua verdadeira companhia. À medida que seus dias se aproximavam do fim, Tesla não tinha medo, apenas uma tranquilidade profunda e serena. Ele sabia que sua vida não seria medida em riqueza ou reconhecimento imediato, mas em impacto. Nikola Tesla morreu sozinho, na madrugada de 7 de janeiro de 1943, no quarto 3327 do Hotel New Yorker. Tinha 86 anos. A causa oficial foi trombose coronária. Nenhuma comoção pública imediata, nenhum funeral grandioso, nenhuma multidão, apenas silêncio. O mesmo silêncio que o havia acompanhado nos últimos anos de vida. Durante 2 dias, o corpo permaneceu no quarto, até que uma camareira estranhou a ausência de movimento. Tesla havia colocado o aviso de não perturbe na porta, como fazia com frequência. Quando finalmente entraram, encontraram-no deitado, vestindo pijamas limpos, como se tivesse se preparado conscientemente para a morte. Tudo indicava que ele sabia que o fim estava próximo. A notícia de sua morte percorreu os jornais, mas de forma discreta. Para o grande público, Tesla era apenas um inventor excêntrico do passado. Para poucos, era um gênio incompreendido. Para quase ninguém, naquele momento, ele era a mente que havia moldado o mundo elétrico moderno. Mas algo incomum aconteceu logo após sua morte. O governo dos Estados Unidos, por meio do Escritório de Propriedade Alienígena, confiscou imediatamente todos os seus pertences, anotações e equipamentos. Caixas e mais caixas foram lacradas. Papéis técnicos, esboços, cálculos, ideias nunca publicadas. O motivo oficial era segurança nacional. Esse ato alimentaria especulações por décadas. O que Tesla realmente havia criado? Que ideias ainda não haviam sido reveladas? Armas, tecnologias de energia livre? Ninguém sabia ao certo, e o governo jamais deu respostas completas. Parte do material foi liberada anos depois, outra parte desapareceu. Até hoje, historiadores discutem o conteúdo real dessas anotações. O mistério tornou-se parte inseparável da figura de Tesla. Seu funeral ocorreu alguns dias depois, de forma simples. Cerca de 2.000 pessoas compareceram, número modesto, mas significativo para alguém que morrera esquecido. Cientistas, engenheiros, imigrantes sérvios, curiosos. No discurso fúnebre, um orador disse algo que só faria pleno sentido décadas depois. Nikola Tesla pertence ao futuro. Nos anos seguintes, o mundo começou lentamente a perceber o tamanho do vazio deixado por Tesla. À medida que novas tecnologias surgiam, engenheiros se deparavam com ideias que Tesla havia descrito muito antes: corrente alternada, rádio, controle remoto,
robótica, transmissão sem fio, automação, comunicação global, tudo estava lá, espalhado em seus escritos e patentes. Tesla não havia falhado, ele apenas havia chegado cedo demais. Enquanto outros inventores eram celebrados por aplicações práticas imediatas, Tesla pensava em sistemas completos, em arquiteturas globais, em impactos civilizacionais. Ele não inventava apenas máquinas, ele desenhava futuros. A ausência de reconhecimento em vida passou a ser reinterpretada. O que antes era visto como fracasso passou a ser entendido como consequência de uma mente incompatível com os limites econômicos e políticos de sua época. Pouco a pouco, Tesla começou a ressurgir. Biografias, documentários, estudos acadêmicos, seu nome passou a circular novamente, agora com respeito. A unidade de medida de campo magnético recebeu seu nome, o Tesla, um reconhecimento simbólico, mas poderoso. A ciência finalmente o acolhia. A morte de Nikola Tesla marcou o fim de um corpo, mas o início de algo muito maior. Um processo lento de redescoberta, reinterpretação e justiça histórica. Por muitos anos após sua morte, Nikola Tesla permaneceu numa espécie de limbo histórico. Ele não era totalmente esquecido, mas também não era devidamente reconhecido. Seu nome aparecia em notas de rodapé, em capítulos técnicos, em menções discretas em livros de engenharia elétrica. Enquanto isso, outros inventores ocupavam o centro do palco da história. Mas a partir da segunda metade do século XX, algo começou a mudar. Essa mudança não aconteceu de uma vez, foi gradual, quase silenciosa, como as ondas invisíveis que Tesla tanto estudara. À medida que o mundo entrava na era da eletrônica, da automação e da comunicação global, pesquisadores começaram a perceber um padrão inquietante. Muitas das novas ideias já haviam sido pensadas por Tesla décadas antes. Engenheiros que trabalhavam com transmissão sem fio se deparavam com artigos antigos de Tesla, descrevendo exatamente os mesmos princípios. Pesquisadores em robótica encontravam textos onde ele falava de máquinas autônomas, capazes de tomar decisões. Cientistas da computação liam passagens em que Tesla descrevia algo muito próximo ao conceito de uma rede global de informações, uma espécie de cérebro tecnológico da humanidade. Essas descobertas começaram a provocar uma revisão histórica. Na década de 1960, o interesse por Tesla cresceu entre acadêmicos. Universidades passaram a reavaliar suas patentes. Historiadores da ciência começaram a compará-lo não apenas a seus contemporâneos, mas a pensadores muito posteriores. Tesla deixava de ser visto como um inventor excêntrico e passava a ser compreendido como um visionário sistêmico. Ao mesmo tempo, o mundo cultural também começou a se apropriar de sua figura. Livros populares apresentavam Tesla como o gênio roubado. Documentários exploravam sua rivalidade com Edison, agora sob uma ótica mais equilibrada. Filmes e séries passaram a retratá-lo como o arquétipo do cientista incompreendido. Alguém à frente de seu tempo, punido não por errar, mas por pensar grande demais. Esse movimento ganhou força com o avanço da internet. Com o acesso facilitado a documentos históricos, pessoas comuns passaram a ler as próprias palavras de Tesla. Seus discursos, entrevistas e anotações revelavam uma mente profundamente ética, preocupada com o impacto social da tecnologia. Tesla falava de energia abundante para todos, de libertação do trabalho exaustivo, de uma humanidade conectada não apenas por máquinas, mas por conhecimento. Isso contrastava fortemente com a narrativa clássica do inventor movido apenas por lucro. Aos poucos, Tesla passou a representar algo maior, uma alternativa moral dentro da história da ciência. Enquanto muitos viam a tecnologia como instrumento de poder e dominação, Tesla a enxergava como meio de emancipação humana. O reconhecimento oficial também começou a chegar. Além da unidade de campo magnético levar seu nome, instituições científicas passaram a citá-lo com mais frequência.
prêmios, museus e centros de pesquisa dedicados a Tesla surgiram em vários países. Sua terra natal passou a reivindicá-lo como patrimônio cultural. O mundo finalmente parecia disposto a escutar o que ele havia tentado dizer. Mas talvez o sinal mais claro desse ressurgimento tenha vindo do futuro, literalmente. Empresas de tecnologia, engenheiros visionários e empreendedores começaram a citar Tesla como inspiração direta. Seu nome passou a ser associado à inovação radical, à quebra de paradigmas, à coragem de pensar além do óbvio. Tesla deixava de ser apenas uma figura do passado, ele se tornava um símbolo do futuro. À medida que o nome de Nikola Tesla ressurgia no debate científico e acadêmico, algo ainda mais poderoso acontecia em paralelo. Tesla começava a ultrapassar o território da ciência e entrar no campo do mito. Não no sentido de algo falso, mas no sentido profundo de uma figura simbólica, alguém que passa a representar ideias, valores e conflitos que vão muito além de sua própria biografia. Tesla se tornou o símbolo do gênio solitário. Em uma era cada vez mais dominada por grandes corporações, equipes gigantescas e inovação coletiva, sua imagem contrastava fortemente com o presente. Ele era lembrado como o homem que trabalhava sozinho, guiado por visões internas, confiando mais na mente do que em laboratórios cheios de assistentes. Essa narrativa encontrou eco em artistas, filósofos e pensadores que viam na história de Tesla uma crítica silenciosa ao modelo moderno de progresso. O cientista passou a ser retratado como alguém que pagou um preço por não se curvar às regras do sistema. Na cultura popular, Tesla virou personagem recorrente. Filmes, séries, romances e quadrinhos começaram a reinterpretá-lo. Às vezes como herói trágico, às vezes como gênio incompreendido, em outras quase como um mago da ciência, capaz de enxergar forças invisíveis que escapavam aos homens comuns. Essa romantização não surgiu do nada, ela se apoiava em elementos reais de sua vida, suas ideias sobre energia livre, sua obsessão com números, sua aversão ao contato físico, sua relação quase espiritual com a eletricidade. Tudo isso contribuía para uma aura de mistério difícil de ignorar. Mas esse processo também trouxe distorções. Teorias conspiratórias começaram a surgir. Algumas afirmavam que Tesla havia descoberto tecnologias capazes de mudar o mundo e que elas teriam sido propositalmente escondidas por governos ou elites econômicas. Outras falavam de armas secretas, de contatos com inteligências não humanas, de conhecimentos proibidos. Embora essas ideias não tenham base histórica sólida, elas revelam algo importante: o quanto Tesla passou a ocupar o espaço do cientista que sabia demais. Em certo sentido, ele se tornou uma figura quase profética, alguém que viu um futuro que os outros ainda não estavam prontos para aceitar. Isso fez com que muitas pessoas projetassem nele seus próprios medos e esperanças sobre tecnologia, poder e controle. Paralelamente, filósofos e pensadores começaram a revisitar os escritos de Tesla sobre uma nova lente. Eles perceberam que, além de inventor, Tesla tinha uma visão ética muito clara. Ele acreditava que o avanço tecnológico deveria reduzir o sofrimento humano, não aumentá-lo. Que a ciência sem consciência era um risco, que o verdadeiro progresso não estava apenas em máquinas mais poderosas, mas em uma humanidade mais equilibrada. Essa dimensão filosófica fez com que Tesla fosse citado em debates sobre inteligência artificial, automação, energia sustentável e até transhumanismo. Suas ideias pareciam estranhamente atuais. Outro fator decisivo para a consolidação de Tesla como mito foi a comparação inevitável com seus contemporâneos. Enquanto Edison passou a representar o inventor pragmático focado em lucro e aplicação imediata, Tesla foi associado à pureza da ideia, à busca pelo conhecimento em si. Essa oposição, ainda que simplificada, ajudou a cristalizar Tesla como o cientista idealista, aquele que escolhe a verdade mesmo quando ela não paga bem. Assim, Tesla deixou de ser apenas Nikola Tesla, o homem histórico. Ele se tornou um arquétipo.
o arquétipo do visionário que caminha sozinho, do pensador que chega cedo demais, do criador que não vê sua obra plenamente reconhecida em vida. Um símbolo poderoso para qualquer época que questione o rumo de seu próprio progresso. Quando o século XXI começou a tomar forma, algo curioso aconteceu. Nikola Tesla, um homem que havia morrido esquecido em um quarto de hotel em 1943, passou a parecer cada vez mais vivo. Suas ideias, antes vistas como excêntricas, começaram a reaparecer, agora sustentadas por tecnologia, ciência e necessidade global. Era como se o mundo finalmente tivesse alcançado a velocidade do pensamento de Tesla. A começar pela energia. Tesla defendia um planeta interligado por sistemas elétricos eficientes, limpos e acessíveis. Hoje, quando a humanidade enfrenta crises climáticas, escassez de recursos e dependência de combustíveis fósseis, suas preocupações soam quase proféticas. A busca por fontes renováveis, redes inteligentes e transmissão eficiente de energia ecoa diretamente seus antigos projetos. A ideia de um mundo conectado sem fios, que no passado parecia delírio, tornou-se realidade cotidiana. Wi-Fi, rádio, satélites, comunicação global instantânea, tudo isso nasce do mesmo princípio que Tesla explorava obsessivamente: a propagação de ondas eletromagnéticas pelo espaço. Cada mensagem enviada sem cabos carrega, ainda que indiretamente, sua assinatura intelectual. Tesla falava de máquinas autônomas, capazes de agir sem intervenção humana direta. Ele chegou a demonstrar um barco controlado remotamente no fim do século XIX, algo que hoje reconheceríamos como um precursor dos drones e da robótica moderna. Em uma época em que a inteligência artificial começa a tomar decisões reais, Tesla surge como alguém que já refletia sobre os limites e perigos desse poder. E ele não era ingênuo. Tesla alertava que a tecnologia, sem ética, poderia amplificar desigualdades e conflitos. Ele temia que invenções extraordinárias fossem usadas para a dominação, não para a libertação. Essa preocupação ressoa fortemente em debates atuais sobre vigilância, armas automatizadas e concentração de poder tecnológico. Outro ponto onde Tesla se mostra surpreendentemente atual é sua visão sobre o ser humano. Ele acreditava que o verdadeiro progresso tecnológico deveria caminhar junto com o desenvolvimento moral, que máquinas não deveriam substituir o sentido da vida, mas libertar as pessoas do trabalho excessivo para que pudessem pensar, criar e evoluir. Essa ideia dialoga diretamente com discussões modernas sobre renda básica, tempo livre e propósito em um mundo automatizado. Não por acaso, empresas e projetos contemporâneos passaram a resgatar seu nome. O nome Tesla tornou-se sinônimo de inovação energética e ruptura com modelos tradicionais. Embora Nikola Tesla não tenha relação direta com essas empresas modernas, o uso de seu nome revela algo profundo. Ele representa a promessa de um futuro diferente, mais ousado e menos limitado por convenções. Ao mesmo tempo, cientistas e engenheiros redescobrem seus cadernos e patentes. Muitas ideias ali não estavam erradas, apenas eram inviáveis com a tecnologia da época. Hoje, com novos materiais, computação avançada e precisão matemática, conceitos antes descartados voltam a ser estudados com seriedade. Isso levanta uma pergunta inquietante: quantas ideias à frente do tempo estamos ignorando agora? Tesla nos ensina que o progresso não é linear. Ele avança, recua, erra e corrige. Às vezes precisa esperar décadas ou séculos para compreender certos visionários. Seu legado no século XXI não está apenas nas tecnologias que usamos, mas na postura que ele representa: coragem intelectual, imaginação radical e responsabilidade ética.